Prontos, prontos? Já é. Oi, eu sou o Barude. Bem-vindo a mais um Geobarudismo e hoje a gente vai falar sobre Aquaman. Aquaman, aquele cara que, enfim, fala com golfinho, sobe no golfinho, conversa com o tubarão, faz plup, 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 né? Então, é esse o cara. E além de ele ser um cara meio laranja, meio escamoso, ele também tem as suas versões mais radicais, né? Porque ele pode deixar de ser um cara que fica lá fazendo a sua telepatia estranha para se transformar em um maluco louro, barbudo, nervoso e sem uma mão, né? Tal como ele pode virar também um havaiano, né? Grande, de 3,50 m, que já desceu a porrada em Game of Thrones e que, enfim, é grande, forte, tatuado e, enfim, grande e morenão e havaiano e bate nas pessoas. Enfim, existem alguns Aquamans, né, desde a criação do mais bobinho, que é inclusive motivo de chacota no Cartoon Network, até chegar, né, ao Momoa, que é um maluco que parece um armário que nada. E aí qual é o negócio? O negócio é que quando a gente tem o Aquaman, cara, ele é um dos heróis mais subestimados e é muito difícil de entender o porquê que ele é tão subestimado. Na verdade, quando eu falo assim, parece ser bem fácil entender porquê que ele é subestimado, mas, cara, é muito difícil, sabe por quê? Só pra você ter ideia, ele é o rei de Atlântida, tá? Ele tem um tridente que tem o poder de Poseidon, que é o deus dos mares, né? Só que piora, porque se ele é o rei dos mares, significa que ele é rei de 70% de todo o planeta. Isso quer dizer que ele tem o maior império da história. Ele ri na cara da Inglaterra. Ele olhou um dia para o Império Mongol e falou, risos. Ele viu um dia os Estados Unidos e falou, kkkk. Ou seja, o Aquaman, cara, ele tem muito poder. Toda a linhagem que deu origem aos reis de Atlântida e tudo mais, cara, toda ela é muito poderosa. Porque eles só comandam todos os seres do fundo do mar. E ele ainda tem o poder de se comunicar com todos esses seres. Então ele tem o respeito dos humanoides, né, que são os Atlantes, que nem ele, e tem também o respeito de todas as espécies marinhas. O negócio é que o Aquaman tem um inimigo interessante. Acaba que o inimigo do Aquaman, em muitos momentos, em muitas sagas, corresponde à nossa espécie. Porque a partir do momento em que a gente desenvolveu as nossas relações industriais e que a gente se urbanizou e começou a poluir, muito da nossa poluição acabou indo para os mares. E o pior, muito da exploração sobre os oceanos, a partir dos seus recursos, seja pela pesca, seja pela extração de petróleo, acabou também se transformando em um grande inimigo de tudo que representa os mares e oceanos do planeta. Isso significa que quando eu tenho o Aquaman, ele geralmente, pelo menos o Aquaman de um período para cá, nos quadrinhos aconteceu um pouco antes, mas nos desenhos, principalmente do final dos anos 90 para agora, ele é um rei que tá cagando para os seres humanos. Essa que é a verdade. Ele está preocupado com os Atlantes, ou seja, ele se junta, por exemplo, à Liga da Justiça quando o interesse vão destruir a Terra, isso inclui os mares. Ou então, cara, você me deve isso, mas eu vou te ajudar para poder fazer uma diplomacia maneira. Ou seja, para Aquaman defender a gente, né, nós seres humanos, é uma questão diplomática, é uma questão política acima de tudo, sacou? Mas ou é uma questão que pode envolver, inclusive, a vida dos Atlantes, dos seres marinhos. Mas é muito comum você ver, por exemplo, o Aquaman descendo a porrada em navio petroleiro, ele atacando caçadores, ele atacando pessoas que de alguma forma afetam o reino dele, o que ele não está fazendo nada de errado, ele está protegendo os dele, né? Só que, para a gente conseguir entender direito o Aquaman, a gente tem que entender também o que a nossa espécie faz. Repara, eu já falei sobre extração de petróleo, né, o petróleo offshore, que é daquelas plataformas grandonas no mar, né? E já falei também sobre a questão do esgoto, né, da liberação de lixo nos mares e oceanos. Só que a gente criou uma proporção absurdamente grande sobre isso, né? Além da pesca, que eu vou falar daqui a pouco, a quantidade de lixo, a quantidade de esgoto que a gente manda para esses mares e oceanos é colossal. A quantidade de barcos que são colocados quase que em desova para o meio dos mares e oceanos, cheios de lixo, é absurdamente grande. Isso significa que quando tem todo esse processo, quando tem toda essa poluição, cara, é difícil demais a gente imaginar que exista um ser que esteja defendendo os mares. Aí começa o problema,
né? Na mitologia existe o Aquaman, existem os Atlantes para combater isso tudo. Mesmo assim, são 70% de planeta, ou seja, é difícil combater tudo ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem isso, aqui no nosso planeta, no mundo real, nós não temos um Aquaman. Ou seja, ou é a nossa espécie que corre atrás. Ou a nossa espécie corre atrás do prejuízo e tenta romper esses danos ambientais, ou de alguma forma a gente vai colher as consequências. E aí começa a treta. A nossa espécie, a espécie humana, depende muito de atividades de sobrevivência em relação ao mar, como por exemplo a pesca, né? Só que lembra que a gente está pescando no lugar que a gente polui. Aí você, poxa, Barulho, mas o oceano não é tão grande? Então eu já vou te dar um dado bem gostosinho. De 2002 até 2010, a pesca como atividade econômica, né, ela se desenvolveu em 196%, ela cresceu em 196%. A um ponto que existem territórios que vivem com uma atividade chamada de sobrepesca. Isso significa que para regular o preço do peixe ou para regular a commodity daquele produto e para também transformar algumas espécies de peixes em produto industrial, como por exemplo a sardinha ou o bacalhau, existe toda uma sobrepesca, ou seja, um volume de pesca que supera a quantidade que é necessária para que aquele peixe consiga se reproduzir e não gerar um dano ainda maior na cadeia alimentar. E também um dano futuro a uma redução da quantidade de peixes próprios a esse tipo de pesca. E além disso, a gente tem um outro problema. Nós poluímos o mar a um tal nível em que a cada ano, mais ou menos, uma pessoa consegue consumir aproximadamente 121 mil partículas de microplástico. Isso quer dizer que os peixes que estão no fundo do mar, né, os frutos do mar, como a gente fala aqui, né, eles acabam digerindo, eles acabam engolindo muito desses plásticos que são liberados na natureza, que são, enfim, desovados ao oceano. E pelo fato de eles consumirem isso, acaba que eles ficam acumulando aqueles microplásticos. Lembrando que se eles são micro, a gente não enxerga. Mas o que é mais louco disso tudo é que se eles fazem isso, e quando a gente faz a pesca, quando a gente consome aquela carne toda, automaticamente o que vai acontecer? A gente vai reconsumir aquele lixo que um dia foi para lá. Isso quer dizer que a nossa espécie já está pagando as consequências dos danos aos mares. Só que piora, porque além de ter todo esse problema, nós temos também as atividades industriais, e essas atividades industriais afetam demais a temperatura e o comportamento dos oceanos. A partir do momento que eu tenho extração de petróleo, do petróleo offshore, as leis ambientais sobre essa extração de petróleo são muito frágeis em boa parte do planeta. E o pior de tudo, é um tipo perigoso de extrativismo mineral, né, petrolífero, justamente porque se eu estou falando de águas de alta profundidade, se der algum problema, se der alguma treta ali, a chance que tem de um ser humano, um submarino caríssimo, que resiste a uma pressão muito grande, chegar até o fundo e tentar consertar o problema, é muito pequena. E o pior, é muito pequena porque é muito caro. Então é mais vantajoso pagar as multas e deixar o óleo vazar no oceano do que efetivamente consertar o problema. Isso aconteceu no Golfo do México nos anos 2000. Então, ao mesmo tempo, né, que eu tenho esse tipo de problema, eu ainda tenho mais uma outra condição, uma condição que atrapalha muito a vida de Aquaman, né, se fosse no mundo dos quadrinhos. Além disso tudo, toda essa liberação de lixo, de esgoto, ela ocorre de forma inconsentida, ou seja, existem nações poderosas, nações ricas, como é o caso da Singapura, como são os próprios Estados Unidos, que desovam esse lixo todo no oceano. E aí você pensa, poxa, Barud, mas o que eu tenho a ver com isso? Já que eu não tenho a super força ou a super resistência ou as capacidades de comunicação com peixes do Arthur Curry, né, que é o Aquaman, seja ele o Momoa, seja ele aquele rapaz branco escamoso de olhos azuis, mesmo não sendo um desses caras, né, no caso qualquer versão do Aquaman, o que eu posso fazer enquanto sociedade? Aí é que está a questão. Lembra que se você tiver um viés mais liberal, possivelmente você tem mentalidade mais individualista, você entende que o coletivo nada mais é do que um grande conjunto de pensamentos individuais. Se você é um cara mais à esquerda, mais coletivista, você entende que é necessário que a sociedade se integre como tal. Só que quando a gente fala da nossa espécie em risco, tal como o Aquaman que luta junto à Liga da Justiça quando interessa, nesse caso a esquerda e a direita precisam se integrar em uma condição. Se eu altero o clima e afeto as calotas polares, o comportamento das correntes marítimas, a temperatura média do mar, eu estou afetando toda a vida, cara. E a pesca é uma das atividades mais importantes para a sobrevivência humana. Ela é a base de alimento da maior parte do nosso planeta.
Então, se todas essas atividades econômicas, se todas essas atividades de vida acabarem sendo comprometidas, a nossa espécie vai estar em risco. Então não importa se você é um cara mais liberal, se você é um cara mais de esquerda, se você é um cara mais individualista ou coletivista. Nesse caso, o interesse é conjunto. Então, ao mesmo tempo em que você pode participar de iniciativas globais de combate a esses impactos, que você pode participar de referendos, de mutirões de coleta de lixo, inclusive de campanhas de conscientização para que as pessoas não poluam praias, por exemplo, que o lixo da praia também polui muito o mar. Ao mesmo tempo que você pode fazer campanhas em comunidades carentes que ficam próximas a rios, para que a coleta de lixo possa ser mais eficiente, fazer pressão às comunidades públicas, ao Estado, para que ele consiga fazer efetivamente a coleta de lixo que está dentro do nosso contrato, certo? A gente paga impostos para que isso funcione, né? Então, ao mesmo tempo que você pode fazer isso, também pode ter seus comportamentos domésticos jamais, enfim, bem pensados. O primeiro deles você tem que dar prioridade à utilização de garrafas reutilizáveis. Isso já ajuda muito. Isso está dentro da cartilha da ONU sobre o meio ambiente, dentro do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, né? Você tem que dar prioridade a garrafas reutilizáveis para conseguir, ou retornáveis, para conseguir restaurar um ciclo ambiental efetivo. Evitar ao máximo não jogar lixo na rua. Você tem as lixeirinhas de rua, cara, guarda o lixo na tua mochila. Quando chegar perto da lixeirinha, joga. Sabe aquele animal que joga lixo do carro? É um animal, cara, não seja essa pessoa, certo? Porque aquele lixo todo vai para o esgoto, e o esgoto vai direto para o mar. Porque a gente não tem saneamento suficiente para todo mundo. Então você já está gerando um outro dano, né? Entenda que se você é um cara que está vendo esse vídeo e é um investidor e tudo mais, tome muito cuidado com o que você entende sobre sobrepesca. Regular o valor de capital está afetando o bioma. Inevitavelmente, a médio prazo, a longo prazo, isso pode criar um efeito econômico, pode criar uma bolha dentro dessa produção de pesca. E não adianta você imaginar, poxa, mas tem a piscicultura em áreas continentais. Isso não vai ser o suficiente, tá? A gente está falando de uma população de bilhões de humanos. E o mais importante, gente, sabe aquele canudinho, aquela coisa bobinha, aquele glitter e tal? Então, toma muito cuidado quando você o for usar e toma muito cuidado quando você for se limpar sobre isso aí. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo em que nós temos lenços umedecidos, que é um problema já nos Estados Unidos, sobretudo em Nova York, canudos, glitter, todos esses objetos que eu acabei de falar, eles têm muitos microplásticos. Lembra que isso vai para o mar e volta para o nosso estômago, tá? Além disso, entenda que mutirões de coleta de lixo, entenda que a utilização de sacos retornáveis ao invés daqueles sacos plásticos, sabe qual é? Eles também geram toda essa poluição. Tudo que envolve esse tipo de plásticos pode gerar de alguma forma um dano absurdamente grande para os oceanos e isso tudo está voltando para a gente. Então, assim como você deve curtir, compartilhar esse canal e dar o seu joinha, fazer os seus comentários sobre, é importante que você busque criar a maior conscientização possível. Se você mora em um condomínio, conscientize seu condomínio. Se você mora em uma vila, conscientize sua vila. Se você trabalha com uma função com muitas pessoas, como professor, por exemplo, conscientize seus alunos, porque isso vai criar uma corrente do bem, né? Nós podemos ser o Aquaman, nós podemos ter um pouco do Aquaman dentro da gente, mesmo que a gente não tenha 7 metros de altura como o Momoa tem, mas a gente pode ter o nosso poder, né? A gente não precisa se comunicar com um golfinho na Aqualand, considerando que golfinhos podem em algum momento virar um animal de extinção, sacou? Não adianta tirar uma foto bonitinha no parquinho, na viagem legal, se você está jogando lixo, contribuindo com a morte dos primos dele. Então, entenda bem, nós podemos salvar os mares, nós podemos fazer pressão para que salvem os mares, e isso também é uma questão, hoje é uma questão de salvar a nossa própria espécie. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, e até o próximo Geobarudismo. Valeu! Hey, I was thinking about you